Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Eu sei que nesse domingo vocês estavam esperando a presença ilustre da nossa queridíssima irmã Manuela, mas quem vai substituir ela hoje aqui sou eu. Nessa abertura da escola dominical, vamos iniciar fazendo uma leitura da Bíblia em João 20, capítulo 20, versículo 19 a 22. Vamos iniciar falando sobre o Pentecostes, né? Que encerra o ciclo da Páscoa. Então vamos fazer a leitura de novo. João capítulo 20, versículos 19 a 23, desculpa. 19 a 23. E a minha Bíblia ela é uma linguagem mais antiga, mas substancialmente vão ser iguais. Só alguma coisa talvez seja diferente. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as mãos e o lado. Quando eles viram o Senhor, ficaram muito alegres. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Agora vou fazer uma breve leitura do Castelo Forte, do dia de hoje, domingo. E a leitura é assim: um dos sentimentos mais dolorosos da vida é de estar só. Deus nos criou para que vivamos em companhia. No sexto dia da criação, Deus fez a família para que tivéssemos parceria. No sétimo, Deus criou a igreja também para que fosse um lugar de companheirismo. O fato de Deus nos ter criado para viver e conviver com pessoas faz com que tenhamos tanta dificuldade de administrar a solidão. E, curiosamente, estamos experimentando tempos em que há pessoas cercadas de muita gente, mas ao mesmo tempo se sentindo solitárias. O texto de hoje lembra a cena em que os discípulos estavam tristes por causa da morte de Jesus e com medo do que poderia acontecer com eles. Mas, como havia prometido, Jesus revive e subitamente aparece no meio deles, enchendo-os de muita alegria e declarando paz aos seus corações. Jesus veio para ficar pertinho de nós, em nosso meio, e não permitir que nos sintamos sozinhos em momento algum da vida. A palavra de Deus tem o poder de nos fazer sensíveis à presença de Jesus e de afastar de nós todo sentimento de tristeza e de medo. Aproveitemos o dia que se chama hoje. É dia de estarmos na casa do Pai. Virtualmente, nem que seja, né? Dia de cantar, orar, ouvir a palavra e de fortalecer a certeza de que Jesus está em nosso meio e ainda celebrar e intensificar a companhia da família de fé. Amém. Agora nós vamos cantar o cântico 214 da coletânea, Sopro do Espírito.
para finalizar essa abertura de escola dominical, eu vou agora ler fazer uma espécie de oração, na verdade, lembrando do dia 27, que foi o Dia Nacional da Mata Atlântica. Então, é uma pequena oração, breve, e, bom, vamos nela. É uma oração feita por Cláudio Márcio, e o nome dela é Um Clamor a Tupã. Ah, Tupã, Criador de toda a natureza, tua presença é percebida nos rios, nos animais, nas plantas e nas flores. Os indígenas não são a coroa da criação, como anunciam os cristãos. São parte integral desta totalidade da Pachamama. Humano, natureza e cultura são um. Ah, Tupã, pediram que os povos indígenas fechassem os olhos e lhe entregaram um livro sagrado. Lê do engano, tomaram suas terras, suas riquezas. Se não fosse o suficiente, Tupã, escravizaram nossos povos e trouxeram doenças, exterminando milhares de filhos originados desta terra chamada Brasil. Quero aprender a cada dia como viver coletivamente, como amar a natureza e, enfim, como resistir sem me corromper. Sim, Tupã, resistimos. Lembramos de tua força e recriamos a jornada. Nossos problemas não são contigo. Nosso problema é com a garantia dos direitos. Somos donos desta terra. Nos tratam de maneira folclorizada. Não valorizam nossos saberes. Querem nos objetificar. Ciência e religião são campos de poder que nos manipularam. Ora foram os missionários, ora os antropólogos. Tupã, somos atores sociais. Queremos lutar com nossas armas. Todavia, eles são covardes. Tivemos que nos render a seu processo civilizatório como único e o melhor possível. Nosso sangue se misturou com a terra. Somos um. Tupã, peço-te desculpa pelos meus erros de omissão na luta da terra no século XXI. Pelos meus ancestrais que feriram teu corpo. Eu falo do Cristo e pouco o conheço. Todavia, sua prática revela que você é mais cristão que eu. Que a cada dia minha oração seja antropofágica, para que eu possa alimentar meu espírito com a coragem dos teus filhos que deram a vida em favor de muitos. Então, para finalizar, eu vou trazer alguns pequenos dados sobre a Mata Atlântica. Primeiro que hoje em dia temos cerca de 7% da Mata Atlântica original, de 1500, quando os portugueses chegaram. E também é importante lembrar que na questão da flora, a Mata Atlântica ela é a primeira e a segunda de maior biodiversidade da flora no mundo. Então, um estudo realizado em 2005 no sul da Bahia viu que a Mata Atlântica ela tinha 454 espécies diferentes de árvores por hectare, sendo que o segundo maior de estudo foi em 97, aqui em Santa Teresa, tendo 443 por hectare. E em terceiro lugar é a Amazônia peruana. Então, assim, é importante protegermos mais esse ecossistema, né, que está ameaçado há muito tempo. E agora, para finalizar pela segunda ou terceira vez, eu gostaria de lembrar do falecimento da nossa irmã Wanda. Pessoa maravilhosa. E que ela esteja em nossas orações, né? Ela, a família dela, que
perder um ente querido é sempre muito difícil. Então, vamos agora cantar num tom de esperança e de uma vida melhor que está por vir, a música do nossa coletânea Sonho. Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Neste domingo, 31 de maio de 2020, reunidos em escola dominical de forma virtual, traremos para o estudo desta manhã o material preparado pelo reverendo Anacleto Rodrigues da Silva, com pequenas contribuições, de forma a abordar o tema Vocação e Ministérios, a partir de uma reflexão na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Iniciemos então com o texto da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença.
Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Pensar a relação vocação e ministérios, conforme o que veremos no texto trazido pelo reverendo Anacleto, baseado nesses 16 primeiros versículos do capítulo 4 da carta aos Efésios, pode ser introduzido com o esquema a seguir, onde o versículo 12 nos ajuda a afirmar que a dádiva dos dons, a vocação dada por obra do Espírito Santo a cada uma de nós, resulta nos diversos ministérios da Igreja e todos eles com o objetivo de aperfeiçoar os santos e edificar o corpo. O esquema deixa claro que a relação entre vocação e ministério é extremamente intrínseca. Daí podemos então perguntar: qual a fonte da vocação? O que você pensa a respeito, querida irmã, querido irmão? Qual a fonte da vocação? Um segundinho para você pensar a respeito da vocação. Qual a fonte da vocação? A fonte de todas as vocações é o batismo. Todas as pessoas batizadas são chamadas para a missão. A partir do batismo, todos somos chamados e chamadas à santidade, à fé, ao seguimento do Senhor, à graça. O batismo é, então, a base que sustenta todos os ministérios. A graça recebida no batismo faz-nos pertencer a Cristo. Pelo batismo, somos inseridos no corpo de Cristo, a Igreja. A graça recebida no batismo nos capacita com dons e nos impulsiona ao serviço. Os batizados e as batizadas, então, constituem a comunidade ministerial. Todos os batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são chamados por Jesus Cristo para realizar a missão de Deus. Por quê? Porque no ato do batismo há uma impetração da bênção. A oração com a imposição de mãos significa a separação do batizado para o serviço de Deus. Toda a igreja é ministerial e não somente alguns membros dela.
Isso significa que todos somos chamados e beneficiados pela graça de Cristo, inclusive na solução de nossos problemas pessoais. Porém, é preciso transcender a uma dimensão da vida cristã, onde nós nos reconhecemos não somente como beneficiados, mas também vocacionados para servir. É esta vocação, cuja fonte é o batismo, que nos impulsiona para o serviço, que dá o verdadeiro sentido para o nosso viver cristão. Portanto, compomos uma enorme equipe de ministros ordenados e não ordenados, sendo o coordenador Jesus Cristo o cabeça da Igreja. Dentre as diversas vocações para o serviço, vamos tratar então dos ministérios ordenados. Dentre todos os que são chamados para exercerem os ministérios, conforme o dom que Cristo deu, diz o texto que ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Temos nesta figura os ministérios apontados no texto: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Conforme sabemos, o ministério de apóstolo foi exercido por aqueles que Jesus escolheu e enviou, dando continuidade ao seu ministério, completando seu período de serviço ainda no primeiro século da era cristã. Com a morte dos apóstolos, encerrou-se o ministério apostólico. Os profetas dedicavam-se à edificação, à exortação e à consolação da igreja. Os evangelistas cuidavam do trabalho missionário, criando núcleos de evangelização, novos campos da missão. Os pastores eram homens dotados de conhecimento, poderes de consolação, entendidos de governo e de cuidado pastoral, sendo também formados para dar continuidade ao trabalho dos evangelistas. Os mestres cuidavam do ensino na igreja, garantindo a formação do povo na sã doutrina. Atualmente, compreendemos que os ministérios de profeta, evangelista e mestre são exercidos pelo pastor ou pastora. Qual é o lugar desse importante e complexo ministério na igreja? A resposta está no versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Essa preparação significa o processo de apacentar o rebanho, que inclui a adequada formação para o serviço cristão. Na IPU, a tarefa de apacentar o rebanho é compartilhada com os presbíteros, conselho de presbíteros, com os diáconos, que desempenham também valiosa dimensão pastoral, conduzir a igreja no exercício do ministério da caridade. Mesmo assim, fica reconhecida a atualidade da reflexão do autor de Efésios, capítulo 4, sobre os pastores e suas atribuições, pois hoje os pastores e pastoras são ordenados para exercer o ministério da palavra e dos sacramentos, estando, portanto, autorizados a presidir o culto, o ensino, o cuidado pastoral e o governo da igreja. Os demais ministros atuam coordenados pelo pastor, pela pastora. Para a ação ministerial, vamos falar da
mediação pedagógica que se faz necessária. Exercendo e coordenando esses múltiplos e complexos ministérios da Igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, mesmo contando com a ajuda dos demais líderes, não conseguem dar conta da tarefa de formar integralmente os membros da igreja local. Daí então a importância da participação da Escola de Formação Teológica para formar pastores e demais líderes da igreja. É fundamental que a escola teológica não seja um mero centro de ensino e pesquisa. Convém que exerça a extensão universitária, desenvolvendo projetos que priorizem a comunicação constante com as igrejas locais. Este diálogo fundamental entre a Escola de Formação Teológica e as igrejas locais. É preciso que sempre em diálogo com os pastores e demais líderes, a Escola de Ensino Teológico exerça essa mediação pedagógica no contexto do crescimento dos membros da igreja, na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, construindo a maturidade cristã em direção da estatura de Cristo. Então, os pastores e demais líderes oferecem um determinado nível de formação na igreja local e a escola teológica prossegue essa formação, estando imbuída da seguinte referência: preparar a igreja conforme o conhecimento de Cristo, que implica formação para servir. Essa interação, então, entre a liderança, a escola de formação teológica, provoca fortalecimento e crescimento. Mas vemos, de acordo com o autor da carta aos Efésios, que a preparação do povo de Deus não é apenas de ordem intelectual, mas principalmente implica em uma transformação de sentimento e de atitude, pois esse crescimento tem um fio condutor, o amor. Diz o próprio texto: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É o que temos lá no versículo 15. O que isso significa? Isto quer dizer que o amor é um importante elemento constituinte da unidade na diversidade, não só na comunidade local, mas no todo do rebanho de Cristo, de modo que seja um só corpo, reconhecendo que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo e um só amor. Fica bastante claro que, além da ação divina nesse processo de crescimento, é indispensável a contrapartida humana. Essa contrapartida ocorrerá se houver o amor que vem de Deus por meio de Cristo, possibilitando a justa cooperação de cada parte. Isso diz respeito à essência da formação cristã: aprender de Cristo. Aprendendo de Cristo, a igreja passa a ter um crescimento equilibrado. O texto traz a metáfora da arquitetura, indicando harmonia,
corpo unido, corpo bem ajustado. Um corpo é unido por ligamentos e juntos garantindo a solidez. Quando as partes funcionam adequadamente, a cabeça conduz tudo por meio do controle geral, de tal maneira que o corpo se desenvolva corretamente. O batismo é o sinal visível da morte do velho homem, do nascimento do novo homem, de sua união ao corpo de Cristo e da consagração de todos os crentes para o serviço cristão. Já a ceia do Senhor é a experiência da comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, inaugurada no batismo e atualizada toda vez que é celebrada no culto cristão, ensejando o diálogo e a ação recíproca na vida cotidiana da comunidade de fé, que cresce em amor, em familiaridade com a mente de Cristo. Essa maneira de viver de novas pessoas em cooperação deve tornar-se prática efetiva no serviço de Deus, que está reconciliando consigo o mundo. A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil tem a sua ordem ministerial, conforme consta nos princípios de fé e ordem, lá no capítulo 8, que trata das ordens ministeriais. Assim temos no artigo 25, todos os membros da igreja local participam dos ministérios que Jesus Cristo concedeu à igreja e exercitam os dons espirituais para a edificação da comunidade. A IPU adota e reconhece, sem qualquer sentido de hierarquia e sem distinção de sexo, raça e origem social, os seguintes ministérios decorrentes do chamado de Deus. Primeiro, pastor, pastora, ordenado, ordenada vitaliciamente pelo presbitério, a serviço da igreja local, onde prega a palavra de Deus, preside a celebração dos sacramentos, é servidor, servidora da apostolicidade e da unidade do ensino, do culto e da vida comunitária. Tem o pastor, a pastora, a responsabilidade de direção na missão da igreja e sempre em comunhão com os presbíteros e presbíteras, os diáconos e diaconisas e toda a comunidade, zela pelo exercício regular dos vários ministérios da igreja. Segundo, presbítero, presbítera, ordenado, ordenada vitaliciamente pela igreja local, responsável juntamente com o pastor, a pastora, pela vida espiritual e disciplinar e pela administração da igreja local, constitui com o pastor, a pastora e os demais presbíteros e presbíteras o conselho de presbíteros. Terceiro ministério, diácono e diaconisa, ordenado, ordenada vitaliciamente pela igreja local, responsável pela coordenação da ação social e da manutenção do respeito nas atividades da igreja local,
constitui com os demais a junta diaconal. Representa no seio da Igreja a sua vocação de serva no mundo. Sustenta em nome de Cristo o combate às injustiças e defende os direitos da pessoa humana. O diácono e diaconisa dá o exemplo da interdependência do culto e do serviço na vida da Igreja e leva a cabo um ministério de caridade. E o artigo 26 do capítulo 8 dos Princípios de Fé e Ordem coloca então os requisitos mínimos para que o eclesiano, o membro da igreja, possa ser candidato, candidata a presbítero ou presbítera e diácono ou diaconisa, além daqueles eventualmente previstos no estatuto da igreja local. São requisitos mínimos, então: dar testemunho de fé cristã, ter conhecimento bíblico e da doutrina presbiteriana, demonstrar conhecimento dos documentos e bases de fé da IPU, conforme os artigos 2º e 3º dos Princípios de Fé e Ordem, e quarto, para exercer o presbiterato ou o diaconato, o eclesiano, a eclesiana, deverá ser contribuinte regular e ter, no mínimo, 3 anos de membresia na IPU. Esse texto, então, do reverendo Anacleto, nos trouxe o embasamento para a compreensão da vocação e dos ministérios da Igreja e também nos traz algumas proposições para que possamos aprofundar a nossa compreensão. Esses itens colocados para discussão são apresentados à Igreja e no decorrer da semana, o irmão, a irmã que tiver necessidade de dialogar um pouco mais a respeito de alguma parte que colocamos aqui na lição, ou também aprofundar um pouco mais a partir das perguntas que são aqui colocadas nesses itens para discussão, fique à vontade para tal. Os itens que nos são trazidos são: por que dizemos que todos os batizados são consagrados para o serviço cristão? Comente as 2 funções do ministério ordenado, conforme Efésios 4, versículo 12. Qual é a importância do amor na relação de Cristo com os crentes? Conforme os princípios de fé e ordem da IPU, as pessoas que exercem ministérios na igreja devem atuar separadamente ou em conjunto? Por quê? Estão feitas as colocações, queridos e queridas. Discutam também, vocês que estão nos escutando de forma familiar, que possam estar trocando também ideias a respeito desses itens que são colocados para discussão. Nós agradecemos o reverendo Anacleto por esse texto trazido para a nossa escola dominical desta manhã. Nós nos despedimos, deixando o nosso abraço, a nossa saudade, o nosso desejo de que todos tenhamos um restante de dia abençoado, que possamos cada vez mais usufruir da melhor maneira possível este tempo de convivência familiar, o tempo em que estamos
ficando em nossas casas na medida do possível, para que possamos ver nessa ação de ficar em casa uma ação de cuidado, portanto, também uma ação de demonstração do nosso amor para com as pessoas, do nosso amor para com a vida. Que possamos compreender a necessidade que temos para que a disseminação desse vírus que tanto tem nos afligido possa ser contida e nós possamos, sim, quando tivermos condições de retornar a uma convivência coletiva, que nós estejamos mais fortes, que nós possamos então vencer esse tempo tão desafiador para todos nós. Fiquem com Deus, queridos e queridas, seja sobre todos a graça do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.